4 horas mais 39 minutinhos, de volta com o CBN Esportes. Hoje o Direito Esportivo vai ser um pouquinho especial e até acatando o pedido, né, dos nossos ouvintes. Na semana passada, a gente falava sobre a decisão da CBF em mudar o horário do jogo do Palmeiras, que estava marcado a princípio para as 16 horas, foi para as 21h45, a pedido da TV, obviamente. E o jogo do Internacional, e aí, Carlão, algo que, meu Deus do céu, é muito chato, né? O jogo do Internacional mantido para as 4, quer dizer, se o Inter perde, o Palmeiras entra depois das 9h45, já campeão, então tem toda essa situação. Se mudou, poderia ter mudado os dois. O que causou uma estranheza e até uma certa revolta em alguns torcedores que já tinham ingresso para o jogo das 4 da tarde e às 21h45 eles não poderiam ir, ou a dificuldade para ir no jogo é um pouco maior. E aí, até pedi para o Dr. João Felipe Artioli participar ao vivo com a gente hoje para explicar dessa situação. Dr. João Felipe, é possível a alteração, e a gente está falando de aproximadamente 6 dias de antecedência que o horário foi alterado. É possível, olhando o Estatuto do Torcedor e o próprio regulamento da CBF, fazer essa alteração com esse período de antecedência? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Pio. Boa tarde a todos os ouvintes do CBN Esportes. Realmente, pega de surpresa, é uma questão de quem tem o direito de transmissão, né? É possível, dentro desse contexto, porque quem tem a legitimidade para pedir alteração de local de partida, de data de partida ou de horário de partida, são os clubes mandantes, as federações mandantes, ou então a emissora que tem direito de transmissão. Nesse caso específico, como foi o pedido de alteração de horário, o prazo mínimo para solicitar para o Departamento de Competições da CBF é de até 5 dias de antecedência. Então, foi o que aparentemente ocorreu, então é possível alterar a data, o horário. Seria possível alterar o local, desde que fosse na mesma data, se a partida ela fosse ocorrer eventualmente até 50 quilômetros de distância do local original da partida. Agora, se fosse para uma alteração da data, né, que não é o caso, mas é uma outra possibilidade, aí o prazo é maior. Né? O prazo aí, nesse caso, seria de 10 dias. Então, no caso da detentora de direito de transmissão, ela pediu alteração. Quem define é o Departamento de Competições da CBF. É claro que os clubes eles acabam opinando, dando o entendimento deles, né, mas acaba complicando porque é a venda de ingressos. É o que também é tratado no Estatuto do Torcedor. A regra geral é que a venda de ingressos ela ocorra com até 72 horas antes da data da partida, e quando não for possível saber quais serão as equipes, no caso de partida eliminatória, ou que não seja possível saber quem serão as equipes que vão se enfrentar com até 4 dias de antecedência, aí é 48 horas. Né? Como o pedido foi feito antes, apesar do Palmeiras ter começado a venda do ingresso bem antes, o Palmeiras ele até tratou sobre a questão de devolução, de troca de ingresso, porque ainda também estava dentro do prazo do Estatuto do Torcedor. Perfeito. E aí, então a gente chega a uma conclusão, doutor, de que a última rodada da Série B, que está marcada para o domingo, a gente já teve a Ponte, por exemplo, né, tendo a antecipação do jogo dela para sexta-feira, mas, por exemplo, Guarani e Chapecoense, é uma partida que, com a vitória da Chape na última rodada, ele não tem mais possibilidade nem de descenso, nem de acesso para nenhum dos clubes. Se a CBF, no início agora da semana, entender que esse jogo pode ter mudanças, pode ser no horário, já que a gente está falando de um início de semana ainda, faltando 6 dias para o jogo, é possível que esse jogo tenha alteração de horário, então, doutor? Precisamente, é possível que tenha alteração, porque está dentro do prazo. Então a CBF ela pode ajustar. É até interessante lembrar que cada data de partida, antes de ser especificada, né, se alguém tiver a curiosidade de entrar no site da CBF, no caso das competições nacionais, ela basicamente ela estabelece de 2 a 3 datas, dependendo
da partida ou da situação de tabela. E ela vai de acordo com o andar do campeonato, de outras competições, ela vai ajustando a data. Então, ela sempre tem algumas datas aí, entre aspas, reservas. Mas é claro que ela é obrigada a ficar dentro daquilo que está no próprio regulamento geral de competições dela, que é justamente para poder estabelecer os prazos de alterações, porque às vezes o clube precisa pedir essa alteração, e também para que se possa adequar à venda de ingressos, porque essas vendas começam sempre mais antecipadas do que a própria lei permite. Doutor João Felipe Ettioli, vou te colocar numa fogueira agora enorme, porque a gente não combinou nada disso, mas na sexta-feira, claro, a gente fala muito mais sobre esse assunto, mas essa semana acontece o julgamento do Vasco, né, pelas confusões que aconteceram diante do Sport. E óbvio que existe a possibilidade do Vasco perder pontos e tal, enfim, é o que se levanta. Não é muito comum, em casos como esse, a perda de pontos, né, doutor? É uma situação. O que aconteceu na partida do Vasco com o Sport, para ser muito sincero, não é nada tão diferente do que já tenha, infelizmente, ocorrido em outras situações. Mas, de fato, não é habitual a perda de pontos nem para o clube que, entre aspas, teria causado o tumulto da torcida, nem do clube que tumultuou. Basicamente, o que acontece naturalmente é a interdição do estádio, como aconteceu, dar por encerrada a partida por conta do que se aconteceu no estádio, pelo tempo que já tinha transcorrido de jogo, e manter o resultado como tal. Eu entendo, nesse caso, até uma opinião particular, que imputar a responsabilidade, né, da provocação ao atleta do Vasco, porque o fato de haver a provocação não justifica a invasão do gramado. E, apesar do policiamento ter garantido a segurança, né, como o próprio Sport disse, e a própria polícia disse que garantiria, quem decide se tem ou não tem segurança, no final de tudo, é o árbitro. O poder dele é amplo e abrangente. Então, a perda de ponto do Vasco ela estaria muito mais atrelada com a recusa deles de retornarem ao gramado para a partida. Mas quem teve esse posicionamento foi o árbitro, e apesar da polícia ter dito que dava segurança, o árbitro entendeu que não tinha mais condições de jogo. Ele tem esse poder, ele pode, é muito amplo o poder do árbitro com relação às deliberações nesse sentido, então dificilmente o Vasco perderia pontos. Da mesma forma, eu não vejo o Sport perdendo pontos para o Vasco. E que, claro, que se algo dessa natureza acontecer, além de ser muito provado e fundamentado, a gente sabe muito bem que é uma discussão que ela vai se estender além do STJD, né, porque caberia eventual recurso para fora, para o Tribunal Arbitral do Esporte, e a gente teria um problema sério no Campeonato Brasileiro do próximo ano. Com certeza, os clubes, os atletas, vão sofrer punições de acordo com o que ocorreu, mas a perda de pontos ou a transferência de pontos de um para o outro, no caso como o WO, eu não acredito como possível. Não é improvável, mas eu não vejo como possível. Doutor João Felipe Ettioli, no nosso Direito Desportivo, nesta segunda-feira. Boa semana e até sexta-feira, doutor. Até sexta-feira, Pio. Um abraço a todos. Tá aí acalmando, de certa forma, um pouco o torcedor do Vasco, porque aí também acaba manchando o Série B, né, Carlão? Imagina, perde ponto, aí fala, não entrou por causa de ponto. Esse negócio de perder ponto, o negócio tem que ser resolvido dentro das 4 linhas. Punição, algum ato assim, você perde mando de jogo, estádio fechado, tudo bem, mas perder pontos tá igual aquele campeonato de 2005, né? Aquele... em que o Inter foi dormir o sábado em primeira e acordou em terceira. Acho justo. Achei